sábado, irmãos. Feliz sábado para você que se dispôs a acordar cedo nesse sábado chuvoso, estar aqui conosco. E conforme o Jason falou, juntamente com os anjos que estão assentados aqui nos lugares vazios, né? Temos muitos lugares vazios ainda para ser ocupado por você. A chuva já parou, vamos sair de casa e vamos estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Feliz sábado para você que está conectado aí conosco, que o Santo e Bom Espírito esteja presente, né, nos nossos corações hoje. Iniciando a nossa escola sabatina de hoje, gostaria de compartilhar com vocês o verso áureo dessa semana, da lição que nós estudamos, que está no livro de Isaías 55:11. Diz assim, a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designe. Que as nossas palavras não voltem para nós vazias. Que assim como o Senhor falou, possamos agir também. Que as nossas palavras sejam proferidas para edificar a obra do Senhor. E que sejamos realmente mensageiros da verdade presente que é a volta de Cristo. Amém? Nesse momento, vamos dar início à escola sabatina, cantando alegremente, e você também na sua casa, coloque o seu coração, sua alma, seu espírito, para louvar ao Senhor, cantando o hino de número 162, O que diz a Bíblia? Feliz sábado a todos os irmãos, aqueles que puderem, que estão aí em casa, que se quiserem, coloquem-se de joelhos, vamos fazer uma oração. Querido e amado Deus, louvamos-te a Ti, Senhor,
por mais um sábado maravilhoso que nos concedeste. Podemos despertar já com vida e com saúde, recebendo de Ti as Suas santas bênçãos já pela manhã, de estarmos aqui, aqueles que podem, para adorar o Senhor e bendizer o Seu santo nome. Também aos que estão em casa, que não podem vir, que também estejam adorando o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado também pela chuva que venha cair todo neste dia, seja para revitalizar a sua terra, trazer os frutos. O Senhor venha estar conosco aqui no culto, nesse sábado, inspirando nossa mente, nosso coração, para que tudo que venhamos a fazer e falar seja para a honra e glória do Seu santo nome. Clamamos encarecidamente pela Sua breve vinda e cada vez mais uma porção maior, cada dia, cada instante, da Sua palavra e do Seu Espírito em nosso coração. Firma o Teu povo, prepara-o para encontrar contigo, porque as coisas que em breve irão de acontecer são coisas maravilhosas, incríveis, e que nós precisaremos muito da fé que o Senhor nos concede. É isso que nós pedimos e agradecemos e clamamos. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nós já estamos na lição 7. Está passando muito rápido, né? Já estamos finalizando mais esse trimestre. O tema dessa semana que nós estudamos compartilhando a palavra. Ok. Compartilhando a palavra. Nós já lemos o verso áureo, né? Que estava no livro de Isaías, está no livro de Isaías 55:11. E essa semana a lição nos ensinou que quando compartilhamos a palavra de Deus, o nosso principal objetivo não é demonstrar às pessoas que estamos certos e que a outra pessoa está errada. É revelar Jesus em todas as facetas da verdade que compartilhamos. Então, estudaremos alguns princípios bíblicos que nos ajudarão a dar um testemunho mais eficaz da nossa fé. Quem compartilhará o tema dessa semana conosco será o Jason, e entregaremos a ele os próximos minutos a seguir. Nosso cordial bom dia a todos os irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na internet, nossos amigos, queridos, sintam-se abraçados pelo Senhor, neste dia santo separado por Ele para adoração, o Santo Sábado, assim como está escrito, não é porque eu acho, né? Não é porque eu penso, mas porque está escrito. A lição desta semana que nós estudamos, nós vamos fazer a recapitulação, ok? E tem por título, é a lição número 7, né? Um número aí interessante, 7. 7 dias, hoje é o 7º dia da semana, o sábado, e a 7ª lição, compartilhando a palavra. A pergunta que eu faria para você, já de início, para você pensar, que palavra é essa? Quem sabe você já pensou assim, é a Bíblia. Mas há 3 formas que Deus se revela a nós. Uma é pela natureza. A outra é pela Bíblia. Mas a terceira é a maior de todas. É pelo Filho. Deus, Filho. Deus se apresenta a nós, se revela através da vida de Jesus. É esta palavra que nós devemos compartilhar com as pessoas. Bem, vamos então para o estudo desta semana. Eu coloquei alguns
alguns pensamentos para nós prepararmos a nossa mente. O verso áureo já foi lido pela diretora da Escola Sabatina, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. São palavras de Deus, através do profeta Isaías. Muito bem. A palavra de Deus inspirada contém princípios que dão o quê? Morte ou vida? Vida, né? Então, quando nós buscamos o estudo da palavra de Deus, vamos centrar agora no livro, a palavra de Deus como o livro, as Santas Escrituras, ela nos traz vida. Mas o personagem principal da Bíblia qual é? De Gênesis e Apocalipse, quem é o personagem principal? Jesus. E você pode participar aí pela internet, tá bom? Coloca aí no chat, conforme a gente vai fazendo perguntas, coopere participando conosco. Continuando, diz assim: a palavra de Deus ilumina as trevas, e isso nos transforma. Ou seja, vamos pensar? Quando nós estudamos a palavra de Deus, continuamos os mesmos? Nós somos transformados. Quando os ensinamentos cristocêntricos das Escrituras são aceitos pela fé, a vida é o quê? Transformada. Eu peguei todos esses pensamentos, não são meus. São pensamentos que estão lá na lição. Veja como a lição está cheia, repleta de pensamentos maravilhosos. Jesus é quem opera o quê? Milagres. É Ele que transforma a vida. Estão percebendo? Não é só o conhecimento da Bíblia, mas a pessoa da palavra viva, Jesus Cristo, o Verbo. O Senhor está no centro de todo o ensino das Escrituras. E o Senhor é o nosso Senhor Jesus. São pensamentos que estão lá na lição. Eles estão espalhados pela lição. Nós já vamos diretamente ao foco. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. No mundo que hoje respira a morte, né? Ligamos a televisão, 1000 pessoas morrem por dia, só no Brasil. Só no Brasil. Triste, né, irmãos? A palavra de Deus nos leva a ter vida. E é vida em abundância. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estão percebendo? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quando eu passo a viver uma vida em Cristo, eu não vou viver na mesmice do passado. As coisas erradas ficam no passado. Deus nos dá uma nova chance. Deus seja louvado por tão maravilhoso ensino. Continuando. A Bíblia não é meramente um manual sobre como construir uma vida cristã. Ela é a palavra viva de Deus, que transforma vidas. No estudo dessa semana, examinaremos seu poder transformador. Seus símbolos, como a luz, o fogo, o martelo, semente e o pão. Vamos então para a lição de sábado. Sábado, nós temos alguns questionamentos ali, ó. Quando testemunhamos, falamos de Jesus, certo? Como cristãos, seguidores, por isso somos chamados de cristãos, somos testemunhas de Jesus Cristo. Mas o que saberíamos sobre Cristo sem a Bíblia? Quanto conheceríamos sobre o grande conflito, o amor de Deus, o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e o retorno do nosso Senhor Jesus, se não tivéssemos as Escrituras? Como as Escrituras são importantes. Por isso, as palavras de Jesus lá em João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E interessante que esse texto está dentro de um contexto de pessoas que se diziam conhecedoras das Escrituras, mas superficialmente. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos nos aprofundar dela, né? Nos aprofundar
nesse estudo. Quando compartilhamos a palavra de Deus, nosso principal objetivo não é provar que estamos certos e que os outros estão errados. Foi o que a diretora falou aqui na introdução, né? Mas, o que nós devemos fazer? É discussão para, não, eu sei mais que você. Não, não é isso. Revelar Jesus em cada aspecto da verdade que compartilhamos. Por isso, naquilo que nós somos falantes, nós também temos que ser praticantes. Se apenas falamos e não praticamos, o resultado não vai ser bom. Domingo. Vamos ler os símbolos então, o título é Símbolos da Palavra de Deus. Primeira pergunta diz assim, leia Salmo 119, 105, todos nós conhecemos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jeremias 23, 29, Lucas 8, 11 e Mateus 4, 4. A pergunta é, pode colocar aí no chat, tá? Se você sabe, contribua com a gente aí. Quais são os 5 símbolos usados para descrever a palavra de Deus nesses versos? Já foi dada a dica antes, né? Por que esses 5 símbolos foram escolhidos para representar a palavra de Deus? Por que será? Vamos então para a análise. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 119, verso 105. Quando compartilhamos as escrituras com as pessoas em nossa esfera de influência, a palavra atua, ou seja, a Bíblia atua como? A luz que as guia pelos vales escuros da vida. Eu lembro de uma pregação sobre a palavra de Deus, né, como luz. Falou assim, você já entrou num quarto escuro que você não conhece? De repente, você vai caminhar, primeiro é uma canelada na cama, ou em algum objeto. Ai! Quando você vive num mundo escuro como este nosso mundo é escuro, de conhecimento, tem muita informação, mas pouco conhecimento. A verdadeira sabedoria, a luz, vem da Bíblia. A luz é Jesus. Ele é o personagem principal. Vamos em frente. Em Jeremias, porventura a minha palavra não é como fogo. Olha só, né, temos aí o símbolo fogo, diz o Senhor, e com um martelo, mais um símbolo no mesmo texto, que esmiuça a pedra. O que significa esses símbolos? Quando compartilhamos as escrituras com as pessoas em nossa esfera de influência, a palavra atua como? Fogo que queima dentro da alma. Lembra? Quando Jesus estava caminhando e explicando para os discípulos lá de Emaús, o que eles falaram? Parecia que estava queimando dentro de mim o nosso coração, né? Um martelo que quebra corações endurecidos. Quantos de nós já pensamos, aquele lá não vem para a igreja nunca? Mas daí, o martelo da palavra, não, os pensamentos deles são ateístas, nem acreditam em Deus. Mas ao nós compartilharmos a palavra, as pessoas escutam, irmãos. Às vezes eles não estão olhando para nós, mas estão nos ouvindo. Já perceberam as crianças? As crianças são assim, né? Pai, ele está falando sobre isso. Mas você estava prestando atenção? Tá. Mas nem estava olhando, estava brincando. Então, nós revelamos através da linguagem falada, mas nós não nos comunicamos com as pessoas só pelo falar. O nosso vestir, o nosso caminhar, o nosso sentar. Por isso é que nós somos chamados por Deus para a santidade. Andar como Jesus andou. Submetermos a Deus como Jesus se submeteu, mesmo sendo Deus. Continuamos. Então o martelo da palavra de Deus esmiuça esses corações pedrificados, tornando em corações de carne. E assim o Espírito Santo os converte dos seus maus caminhos e os guia para o bom caminho. Em Lucas 8:11 diz lá, esta é, pois, a parábola. Lembra a primeira parábola? A parábola da semente? A semente é a palavra de Deus. Lembra o semeador? Jesus estava lá, explicando, contando para os discípulos e todas aquelas pessoas que gostavam de estar perto de Cristo.
E ele fala sobre a parábola da semente. Diz assim: quando compartilhamos as Escrituras com as pessoas em nossa esfera de influência, a palavra atua como semente, que silenciosamente cresce e produz o fruto do Espírito. Muitas pessoas que nós pensamos que não deram muita atenção à mensagem que nós procuramos espalhar, elas nos darão surpresas no céu, né? Surpresa agradável. Estarão conosco no céu. Quem sabe a gente lançou a semente, ali não vai frutificar. Essa não é uma obra sua de frutificar. Essa obra é de quem? Quem que convence? É o Espírito Santo. Não é o argumento que eu possa usar, o pensamento. Nós semeamos, mas devemos semear. Ele, porém, respondendo lá em Mateus 4,4, disse: está escrito. Quem falou isso? Está escrito? Jesus, né? Jesus poderia falar: eu acho, eu penso. Poderia, né? Ele é Deus. Mas ele não falou, porque ele quis nos ensinar. Eu não sei, eu não concordo muito com isso, porque eu penso da seguinte forma. Já perceberam que existem muitos pensadores e poucos praticantes da palavra? Jesus era praticante da palavra. E ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus que hoje nós nos alimentamos? A palavra da Bíblia. Saiu da boca de quem? De Deus. E os apóstolos, os discípulos e os escritores bíblicos, o que é que eles foram? Escritores. Inspirados pelo Espírito Santo, como diz a própria palavra. Quando compartilhamos as Escrituras com as pessoas em nossa esfera de influência, a palavra atua como pão que nutre a fome espiritual. Vamos então ler mais alguns textos bíblicos, né? Segunda-feira diz assim: o poder criador da palavra de Deus. Compare Hebreus, Salmos. O que essas passagens revelam sobre o poder da palavra de Deus? Vamos nos alimentar então. Vamos ler ali Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos, vou ler corretamente, né? A nós falou-nos quando? O que diz o texto? Nestes últimos dias, por quem? Pelo Filho. Olha, irmãos, quando eu li isso, eu fiquei pensando, os últimos dias já começaram há mais de 800 anos, há mais de 2000 anos, 1900 e pouco, né? Porque Jesus subiu aos céus, quase 2000 anos, os últimos dias. A quem constituiu herdeiro de tudo, a quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, é expressa, Jesus é o quê? A expressa imagem da sua pessoa. Da pessoa de quem? Do Pai. Por isso que Jesus falou a Filipe: o Pai e eu somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E diz mais o texto: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder? Jesus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus está sentado à direita do Pai. Ou seja, na mesma linha divina, em semelhança, em igualdade. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma espada de 2 gumes, né? Corta. Mas a palavra de Deus entra onde? Não só no corpo. Ela entra na mente. Ela preenche a nossa alma. E ela discerne os pensamentos. Ela separa o que é certo do que é errado. Agora, quem vai decidir que caminho seguir?
Eu, você. Por isso, a importância de nós estarmos conectados, a palavra de momento é conectados, né? Com Deus. Através da oração, do estudo matutino da palavra e andar em plena oração constantemente. Continuando. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Quem escreveu isso? Davi. Mas quem falou isso para Davi? O Espírito Santo. São palavras de Deus. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Ah, mas eu não acho que seja assim, hein? Eu penso assim que deve ter tido uma explosão de algum sol e daí um Big Bang. Mentiras, né? Fábulas. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Por meio dela os céus foram formados. Ela penetra o coração humano. É a resposta da pergunta, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, inspirada, né, pelo Espírito Santo, a irmã Ellen White escreveu: antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito de nossos primeiros pais para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Estavam perfeitamente conformados com a vontade divina, como vestes, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o santo par, instruindo-os mediante as obras de suas mãos. Que lindo, né? Olha a continuidade. A natureza era o seu? Não tinha Bíblia. E Deus ensinava ao casal de qual forma? Através da natureza, das coisas criadas por Ele. No jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que os cercavam. Cada árvore do jardim lhes falava. A natureza podia comunicar suas lições ao homem em sua inocência. Porém, a transgressão trouxe sobre a natureza uma desgraça. Trouxe sobre a natureza uma desgraça. E interveio entre a natureza e o Deus da natureza. Continua o texto, diz assim: as coisas da natureza que hoje contemplamos dão-nos uma ideia muito pálida da beleza e glória do Éden. Entretanto, o mundo natural, com voz inequívoca, proclama a glória de Deus. É verdade, né? Quando nós olhamos um pôr do sol, quando nós estamos num alto assim, contemplamos o horizonte e vemos toda essa imensidão, a gente fala, é algo assim impactante. Nas coisas da natureza, manchadas como se acham pela maldição do pecado, permanece ainda muita coisa bela. Alguém onipotente, grandioso em bondade, em misericórdia e amor, criou a terra. E esta, mesmo em seu estado maculado, imperfeito, né? Manchado, inculca verdades acerca do hábil artista mestre, quem criou a terra. Neste livro, a natureza que nos é aberto, a natureza, nas belas e perfumosas flores, com seus variados e delicados matizes, Deus nos oferece uma expressão inequívoca de seu amor. É impressionante, né, irmãos? Por isso que a orientação, o conselho é que nós vivamos onde? Nas cidades ou no campo? No campo. Porque Deus nos fala através também da natureza. A natureza não é um Deus, é um instrumento de Deus para nos ensinar, como a palavra escrita. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 291. Não é pensamento meu, irmãos. Está escrito. Tudo que tenho falado aqui está escrito. E olha que lindo esse texto, irmãos. O poeta da Bíblia, né? Davi escreveu: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Que lindo, né, irmãos? Verso 4: a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para quem?
para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Lindo, né? Verso 6, a sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como é gostoso cumprir os mandamentos de Deus, né, irmãos? O mandamento do Senhor é puro. O que Ele faz com os olhos? Ilumina. Já perceberam? Que as pessoas que cumprem a lei de Deus, fazem a vontade de Deus, ela tem um sorriso nos olhos, né? Brilha os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Não vai passar. A obediência a Deus. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E fechando, verso 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Que lindo, né, irmãos? Salmos 19, de 1 a 10. Ainda em mensagens escolhidas, nós temos na terra ressequida e maculada. Parece que esse daí repetiu, né? Não, é um texto novo mesmo. Na terra ressequida e maculada pela maldição, no matagal, nos cardos, nos espinheiros, no joio, podemos ler a lei da condenação. Olha como a natureza, quando a gente vai pegar um fruto numa laranjeira com muito espinho, esses dias eu fui no sítio e fui pegar lá um fruto, levei uma cutucada, doeu. Não era assim no Éden. Podemos, diz mais ainda, mas na delicada cor e perfume das flores, podemos aprender que Deus ainda nos ama, que sua misericórdia não está inteiramente retirada da terra. É verdade, né, irmãos? Que delícia quando a gente degusta uma fruta, né? A natureza está repleta de lições espirituais para a humanidade. As flores morrem apenas para ressurgir como nova vida. E nisso nos é ensinada a lição da ressurreição. Nós cremos na ressurreição, né? Nós esperamos a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Nós, porém, que estamos vivos neste momento, não esperamos ressurreição. O que nós esperamos? Sermos transformados num abrir e fechar de olhos. Ó, que alegria, irmãos. Todos os que amam a Deus florescerão de novo no Éden do alto. Pensamentos maravilhosos, né, irmãos? E ainda no livro A Ciência do Bom Viver, também escrito pela irmã Ellen White, mas é o Espírito da profecia. Quem falou para ela? O Espírito Santo. Diz assim, a revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para o nosso estudo. Esta podemos procurar compreender, mas além disto, não devemos penetrar, irmãos. Ninguém se deve entregar às especulações com referência à sua natureza. A esse respeito, o silêncio é eloquente. O onisciente está acima da discussão. Terça-feira, vamos acelerar aqui. O benefício de estudar a palavra de Deus. A pergunta número 3, que é para ler lá em Timóteo e João, quais benefícios adicionais surgem do estudo da palavra de Deus? Texto tirado da nossa lição, diz assim, em toda a Escritura, passagens como 2 Pedro 1,4, Tiago 1,21 e Atos 20,32, nos asseguram que por meio da palavra de Deus, tornamo-nos coparticipantes da natureza divina. Olha que lindo! Recebemos salvação por meio da palavra implantada. E recebemos herança entre todos os que são santificados. Quando pela fé aceitamos a palavra de Deus como a palavra viva de Cristo, tudo que Jesus nos prometeu se torna nosso. Maravilhoso, não, irmãos? Como é gostoso estudar a lição? Algo maravilhoso na palavra de Deus é que ela traz consigo o poder de realizar o que declara. Se Deus falou, vai cumprir. É uma palavra viva. Outros livros podem ser inspiradores, mas a Bíblia é inspirada.
e contém o poder do doador da vida. Que lindo, né? Profundo isso, né? Diz mais, não apresenta meramente a verdade, é a verdade em sua própria essência. Há muitos hoje que dizem que não é verdade, é relativo. Pensamento humano. A Bíblia não apenas declara as verdades vivas, ela realiza o que declara na vida daqueles que creem. É verdade, irmãos. Na minha vida tem realizado. E acredito que na sua também, conforme você tem se entregado a Cristo. Quarta-feira, aplicando a palavra de Deus. Pergunta número 4 diz assim, 1 João e Filipenses, que deveriam ser lidos, embora essas promessas sejam bem diferentes, o que elas ensinam sobre o caráter de Deus? Como elas impactaram sua vida? 1 João diz, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quando nós estamos todos andando o quê? Na luz. Daí temos unidade. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verso seguinte diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Somos pecadores, carentes de Jesus. Diz o texto, se confessarmos os nossos pecados, o que tem que fazer? Confessar, né? O pecado. A quem? A Deus. Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus seja louvado, aleluia. Filipenses diz, posso todas as, quantas coisas? Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas em Cristo, tá, irmãos? Não nas coisas erradas. Todas as coisas em Cristo são possíveis. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Lindo, né, irmãos? Paulo escreve maravilhosamente. Pergunta número 5. Lendo Hebreus 3:19, 4, 1 a 3, Mateus 13:58, o que esses versos revelam sobre a necessidade de fé? E a resposta está ali, né? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A resposta está sendo sugerida aí. Vamos ver mais um texto. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Está falando do sábado aqui ou está falando da eternidade? Pareça que alguns de vós ficar para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Qual que é a boa nova? A boa nova é de sábado ou a boa nova é da salvação? Então não está falando de sábado, irmãos. Está falando do descanso, né, da vida eterna. Porque essa vida cansa, não cansa, irmãos? Ainda bem que Deus nos deu sábado para descansar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E em Mateus está dizendo, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. O que é incredulidade, irmãos? Falta de fé. O principal objetivo dessa lição é compartilhar uma visão exaltada da palavra de Deus, inspirada e incentivar o compartilhamento de suas promessas e ensinamentos. Nossa função não é converter pessoas. Esse é o papel do Espírito Santo. Somos chamados a proclamar os ensinamentos que mudam vidas e permitir que o Espírito Santo imprima profundamente essas verdades no coração de outras. Encerrando, né, irmãos? Nós temos alguns pontos aí. Memorizar, sugestivos aí, né? Memorizar 5 promessas. Letra B, escrever a cada dia algumas promessas. Letra C, pedir a Deus que Ele mostre alguém com quem compartilhar essas promessas. Qual é a maior promessa, irmãos? Que nós, como adventistas, temos em nossa mente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Deus abençoe a todos, esse é o meu desejo de oração. Amém. Espero que a chuvinha deixou você tranquilo e tudo aí, para poder participar, né? Já tivemos aqui a Escola Sabatina, um tema sempre uma bênção. Agradecemos aos professores, o Jason hoje que compartilhou conosco aqui o tema da lição, né? Irmãos, eu estou aqui de forma bem rápida e objetiva. Eu quero apresentar aqui para vocês, eu já coloquei no grupo das igrejas aqui de Tararé, a respeito desse assunto. No dia 26 de setembro, haverá aqui um evangelismo, como estava programado desde o começo do ano, né? Nós lançamos aquele programa lá, Amigos de Oração, depois a pandemia estragou tudo e tal, e estava programado esse evangelismo e ele continuará. O pastor Tosta teve esses dias aqui, reunindo com os irmãos, e então há um costume de toda a campanha, sempre um pouco antes, vir alguém para ajudar, tirar dúvidas, terminar algum estudo, ajudar em algum estudo, fazer uma visita, um apelo, levar uma pessoa à decisão e tudo, né? E nós temos aqui o pastor Levi. O pastor Levi chega um pouquinho mais para cá, pastor, devido à câmera ali. O pastor Levi chegou aqui na quarta-feira. Ele está na cidade visitando os interessados e os amigos aí. Então, só para esclarecer, ele está atendendo todas as igrejas da cidade, né? Todas as igrejas. Então, ele é forte assim, vai sair daqui com uns 10 quilos a menos, porque ele vai atender os interessados de todas as igrejas, não é só do nosso distrito. Então, se você tiver assim algum interessado, um amigo, uma pessoa que já estudou a Bíblia, que talvez não tomou a decisão ainda, então eu coloquei no grupo lá o telefone dele, mas se você precisar me liga ou me manda uma mensagem que eu passo para você, para que ele possa assim visitar, conversar com o pessoal e tudo, né? E preparar essas pessoas aí, a que elas tiverem condições de serem batizadas nesse período aí até 26 de setembro, quando começará então aqui a colheita com o pastor Tosta. Tá bom? Pega o microfone ali, pastor, para mim não passar um corona para você aqui. Ele vai dar uma palavrinha com vocês. Então, eu gostaria que vocês soubessem que ele está por aí. De repente, o pastor Levi está tocando o seu telefone lá. Você já sabe quem é, para poder compartilhar e ajudar aí. Ele tem um recadinho aí. Por favor, pastor Levi. Feliz sábado a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você aqui nesta manhã. Nós estamos iniciando aqui um projeto, né, como o pastor acabou de explicar, mas é um momento atípico que nós estamos vivendo, né? Então nós estamos aqui mais para relançar o projeto mais uma vez, né? E aqui nós separamos um cartãozinho que você vai receber depois. E como que vai funcionar esse cartãozinho, como nós estamos fazendo em outras regiões que nós passamos durante essa pandemia. Você vai escolher aí 2 pessoas para você estar orando por elas. Mas como são essas pessoas? Pessoas que são aqui de Itararé, que elas fazem parte aí do seu círculo de amizade. E que você também tem a certeza aí que ela pode, um dia, quem sabe, estudar a palavra de Deus. Como é que vai funcionar? Você coloca aqui o nome dela, coloca aí o número de WhatsApp dela também e coloca o seu nome, tá? Coloca o seu nome e a igreja, para que eu possa identificar e saber da onde são essas pessoas. E aí eu vou fazer uma chamada de vídeo via WhatsApp com ela. Esse é o primeiro contato que nós vamos ter juntos aí com esta pessoa, tá? Então, não vai ser nenhuma pessoa assim que nós vamos conhecer aí de qualquer jeito e vamos trazer aqui. Não, nós queremos que os irmãos participem conosco através desse método de evangelismo, para que as pessoas que vierem a estar conosco aqui na Igreja Central de Itararé possam ser pessoas do círculo de amizade de vocês, ok? Então você vai escolher 2 nomes, vai estar orando por eles durante todo esse período, mas você vai colocar aí o nome dessas pessoas com também o seu nome, para que eu possa, no dia da chamada, também contactar você também, tá ok? Posso contar com vocês? Sim ou não? Amém?
Amém. Então, nós estamos aqui para isso, pastor, para servir, e qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me chamar aí no celular que o pastor deu para vocês aí também, tá ok? Obrigado, pastor. Ele já estará saindo ali, já tem um guarda-costas ali para levar ele lá para o Jardim da Alvorada, que ele prega lá. Obrigado, Deus abençoe lá. Então, fica aí o recado, e que Deus nos ajude, nos abençoe, para podermos juntos, mesmo em pandemia, com as lutas, com as dificuldades aí, a gente avançar com o processo aí da pregação do Evangelho, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada ao pastor Levi, que vai estar conosco nesse período, né? Vamos orar para que o Espírito Santo esteja com ele nessas conquistas de almas, né, que nós iremos trabalhar, para que pessoas sejam realmente alcançadas, né, e sejam salvas. Na lição dessa semana, de terça-feira, uma frase me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no Grande Conflito, página 555. Ellen White escreveu assim: a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. O Jason falou aqui sobre compartilhar a palavra, sobre como ministrar, como estudar e a importância de estarmos, né, estudando a palavra de Deus. E nós estamos vivendo em épocas atípicas, em que ficamos muito mais tempo em casa, né? Então, com que eu e você temos ocupado a nossa mente nesses tempos, né? Com o que a minha mente, a sua mente tem se adaptado ultimamente. Então fica aqui um lembrete, uma ressalva para que possamos cada vez mais estarmos atentos ao estudo da palavra e fiéis no estudo da lição, ao compartilharmos, né, a palavra de Deus. E você que ainda não tem a lição, é fundamental, temas maravilhosos estão sendo ressaltados aqui, de grande importância. Se você não tem a lição, conversa comigo, eu vou providenciar para você. Já estamos quase finalizando, e esse mês nós vamos ter o projeto Maná, né, de fazer uma assinatura de mutirão, e nós vamos estar todos juntos aqui, tendo essas ferramentas que são indispensáveis para o nosso crescimento espiritual. Finalizando agora a escola sabatina de hoje, nós vamos cantar o hino de número 325, As Novas do Evangelho. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, boas novas tão alegres, elas são pra mim e ti. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. As novas do Evangelho anunciam vida e paz, pois Jesus aos pecadores salvação perene traz. É tempo de aceitar o glorioso Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa ao pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz
Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa. Obrigada por podermos, Senhor, compartilhar a Tua palavra, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor permaneça conosco no restante dessa programação, que Teu Santo Bom Espírito repouse em nosso coração, Senhor, nos transformando, nos alimentando, abrindo a nossa mente, para que possamos realmente, Senhor, viver a Tua palavra e dar bom testemunho de Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, abençoa os que estão conectados conosco através da internet, abençoa, Senhor, todos os Teus filhos, Senhor, nesse vasto mundo, Pai querido. Esteja conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegaram nessa manhã à casa de Deus. Feliz sábado a você que está na sua casa, também fazendo dela um lugar onde o Senhor habita. Vamos nesse momento nos colocar em pé e todos juntos convido você a adorar ao Senhor com o hino de número 150. Em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Neste momento, convido você que está aqui na igreja a se ajoelhar diante da presença do Senhor para uma oração. Poderoso e eterno Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome acima de todos os nomes por toda a eternidade. Nossa gratidão a Ti
pela oportunidade de, com liberdade religiosa, nos ajoelharmos nesse santo lugar onde nós invocamos Tua presença e termos a certeza que o Senhor nos ouve. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, pela vida, pelo Teu cuidado por cada um de nós, pela esperança da salvação em Cristo Jesus. Que assim, Senhor Deus, como essa chuva cai lá fora, as Tuas bênçãos prometidas para a nossa vida sejam derramadas sobre nós nesse dia de sábado. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que não puderam estar aqui, mas que estão nos seus lares, ó Pai querido, louvando e Te adorando neste momento. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, visível e invisível, onde quer que ela esteja nessa manhã de sábado. Senhor Deus, de forma especial, nós queremos entregar o pastor nas Tuas mãos, ele vai dividir conosco a Tua palavra, que ele seja, ó Pai, um poderoso instrumento inspirado pelo Teu Espírito. São essas bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos. Não que exista mérito em nós, porque nós sabemos que não existe, mas nós o fazemos no nome poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Essas máscaras, né? Também temos hoje a oportunidade de devolver nossos dízimos e ofertas. Logo na saída, tem então ali a caixinha, você pode fazer, devolver o seu dízimo, sua oferta. Também a igreja estará aberta hoje, das 15 até as 17 horas. Também esse tempo você pode também devolver os seus dízimos. E também nós temos, já está no grupo da nossa igreja, no WhatsApp, um aplicativo, que você pode usar esse aplicativo, e que Deus possa abençoar você, a sua vida, e que neste momento, nessa fase que estamos passando, ser fiel a Deus é a melhor decisão. Entregar a nossa vida, a sua vida, nas mãos de Deus, para que Deus possa voltar logo, e aí sim nos levar para o céu e ter uma eternidade com Ele de paz, de alegria e muita saúde. Esse é meu desejo e também a minha oração nesta manhã. Muito bem. Mais uma vez, eu quero desejar a você um feliz sábado. Que você sinta a presença de Deus, as orientações de Deus, a direção de Deus na sua vida, durante esses momentos aí que nós estamos vivendo, né? Esses últimos dias aí, de preocupação, alguns com medo, né? Outros dizem assim, o vírus não existe. Alguém falou para mim esse dia, pastor, isso é tudo bobagem, o vírus não existe, isso é tudo da cabeça do pessoal. Eu falei, rapaz, não é bem assim as coisas também, né? Outros estão preocupados, outros estão dizendo além do que devia dizer, e no mais, a vida continua, temos que avançar com todos os cuidados, com responsabilidade, né? Mas que Deus realmente nos abençoe para isso. Muito bem, como eu estava mencionando agora há pouco aqui, gostaria que vocês orassem pelo evangelismo e pelo trabalho que está sendo feito aí na cidade, né? E no estado, no Brasil, em todos os lugares, que o Espírito Santo continue atuando no coração das pessoas, nos usando também, né? Com as limitações que nós temos agora, mas a oportunidade que a gente tiver de falar para Deus. E aí você provavelmente conhece alguém que já estudou a Bíblia, e nós estamos num tempo importante de decisão, né? Então você pode recorrer aí à ajuda do pastor Levi para fazer uma visita, ele vai fazer um contato, né? E a gente mexer com esse pessoal aí que talvez já estudaram a Bíblia, estão por aí, pessoas que talvez estão afastadas, né? Precisam de retornar, você conhece, familiares e amigos, manda o contato para ele, ele vai fazer um contato também, né? Muito bem, eu quero convidar vocês para abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse.
capítulo 3. Muito bem. Vamos fazer uma prece? Querido Deus, queremos te agradecer mais uma vez, porque estamos aqui na tua casa. Muitos também estão em casa devido à pandemia, pessoas que não podem se achegar ao templo por enquanto. Queremos também pedir que o Senhor abra os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, as orientações, advertências e o chamado de Deus também para cada um de nós. Fique conosco nesse momento. Obrigado pela escola sabatina, pela música, pela devolução dos dízimos e das ofertas, pela fidelidade, tudo que nós fizemos no sábado de hoje. Abençoe também agora o estudo, a meditação da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abriram em Apocalipse. Creio que você em casa também está com a sua Bíblia. Volta uma página só aí, no capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler primeiro. Diz assim: dizendo: o que vês, escreve este livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O apóstolo João recebeu de Deus uma visão e disse para ele assim: o que você está vendo, você deve escrever a estas igrejas. Quem eram essas igrejas? Eram igrejas da Ásia, igrejas existentes, igrejas que eram da época de João. Então eram mensagens específicas para essas igrejas. Porém, também essas igrejas, elas apontavam profeticamente para períodos que representavam o cristianismo na história. E no caso aqui, cada igreja dessa, não vou mencionar cada uma delas aqui com datas, porque o nosso tempo não permite, mas cada uma delas representa uma data. E nós vamos hoje, no capítulo 3, tratar da última igreja, do último período que Deus pede para que João escrevesse e falasse então as características e a situação desta igreja. Está no capítulo 3, o versículo 14 está ali. Começa então aqui a descrever a respeito desta igreja. Diz assim, versículo 14: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, cada igreja dessa deveria representar profeticamente, numa aplicação secundária do texto, para períodos da igreja na história da humanidade. E aqui o apóstolo colocou algumas características e principalmente o estado espiritual desta igreja. Todas elas no seu período, no seu tempo, na sua característica. E neste caso aqui, o apóstolo aponta para o último período, desde 1844 até a volta de Jesus, compõe exatamente esse período em que Deus pede para João escrever e dar uma mensagem a esta igreja. E então, logo no início aqui, Deus pede para que o apóstolo coloque aqui algumas características, alguns títulos, de quem estava dizendo o que ele ia dizer a respeito desta mensagem. Então diz assim: estas coisas diz o Amém. Então é um título. A testemunha fiel é outro título. E verdadeira, E o princípio da criação de Deus. O Amém. O que significa o Amém? Quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, envia essa mensagem dizendo assim: olha, eu estou dizendo, eu sou o Amém. Amém significa assim será. É a última palavra. Assim irá acontecer. Então, é uma certeza de que o que seria escrito, o que seria dito, era algo certo.
Depois diz aqui, o segundo título, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus como testemunha fiel e verdadeira está dizendo. Então ele está afirmando de que o que seria dito posteriormente a respeito dessa igreja e do estado espiritual dessa igreja era algo verdadeiro. Era algo que poderia se dar crédito. Que a sua igreja deveria acreditar no que ele ia dizer. Terceiro, diz ali, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o apóstolo está dizendo aqui o seguinte, pessoal, vocês estão vendo que Jesus é o princípio da criação, Deus é o princípio da criação, ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. Assim como ele fez tudo na criação, no início ele criou todas as coisas, e Deus falava e as coisas apareciam, Deus falava e as coisas eram criadas. Desta mesma forma, a mensagem para a igreja de Laodiceia, para esse período, Deus está dizendo que é uma mensagem de esperança. Deus está dizendo que é uma mensagem de poder. Ou seja, assim como Deus criou todas as coisas, que Deus teve poder para criar todas as coisas, Deus tem poder para reavivar a sua igreja, porque a mensagem aqui é de mornidão. É de uma mensagem de diferença, vamos ver daqui a pouco. De um período em que a igreja de Deus, eu não estou falando da igreja de Tararé, nem das igrejas do nosso campo, e nem das igrejas do estado e do Brasil. A Bíblia está falando da igreja de Deus na terra como instituição representando. Então, ele está dizendo o seguinte, assim como Deus foi capaz de criar tudo do nada, Ele é capaz de reavivar uma igreja. Ele é capaz de dar vida para uma igreja de novo, mesmo que ela estiver morta, indiferente. Há um poder fora de nós capaz de fazer este reavamento, esta mudança, dar vida para essa igreja. Então é uma mensagem de esperança. Deus está dizendo aqui, através do apóstolo João, como uma mensagem à igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: para Deus não há caso perdido, há esperança para esta igreja. Então, a mensagem dada aqui é uma mensagem dura, é uma mensagem séria, é uma mensagem difícil de ouvir, mas é uma mensagem de esperança, não está tudo perdido. É isto que logo de início aqui, Deus através do profeta, ele coloca alguns títulos, né? O amém, a testemunha é verdadeiro, o que vou escrever, isso é verdade, e essa é uma mensagem de esperança. No versículo... no capítulo 3, versículo 15 e o 16, aqui vai aparecer as características principais dessa igreja de Laodiceia, que é o período da igreja dos últimos dias. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Ou seja, Deus está dizendo para esta igreja, desse período estabelecido dentro da história, que é exatamente o período em que nós estamos vivendo, que esta igreja, neste período, estaria nesse estado espiritual. A palavra seria indiferença, seria descaso com os valores espirituais, com aquilo que de fato são os princípios da palavra de Deus. Mas esta igreja, dita aqui por Apocalipse, pelo apóstolo João, não é uma igreja que não acredita em Deus. É uma igreja crente. Não é uma igreja que talvez estão fugindo dos princípios, estão deixando talvez de desobedecer os mandamentos, as orientações de Deus. Na verdade, esta igreja, a igreja dos últimos dias, a igreja Laodiceia, era uma igreja que estava numa situação de indiferença espiritual, em todos os sentidos, envolvendo num todo, um período de secularismo, onde os interesses estão voltados para os meus interesses, para as minhas vontades, e não para a vontade de Deus, não para os interesses de Deus.
Então, vocês são prova disso. A gente anda por aí e fala de Deus para as pessoas. Às vezes oferecemos algo mais, um estudo bíblico, por exemplo. E as pessoas, às vezes, não têm tanto interesse assim. Às vezes até começa a estudar. Depois, quando vê, você já não consegue mais. Chega uma altura, as pessoas fogem. Então, não há interesse. E é claro que esta igreja, que diz aqui em Apocalipse, está relacionado com a igreja de Deus também estabelecida na terra. Então, o que acontece? Esse secularismo faz com que as pessoas fiquem desinteressadas com as coisas de Deus, os valores de Deus. Nós nos acomodamos, porque nós já conhecemos. Na verdade, nós não vibramos mais com a verdade. Quando se fala da volta de Jesus, talvez nosso coração já não pulsa mais como era no início, quando nós aceitamos o Evangelho. Eu me lembro, quando menino, caminhando pelas igrejas, assistindo os meus anciãos pregarem, que foi uma marca na minha vida. Porque o pastor aparece de vez em quando, e eu sempre ouvi os anciãos pregando sobre a volta de Jesus, a liturgia, os hinos. Aquilo era fantástico, que era brilhante para mim. E confesso para vocês de que se nós não nos cuidar e nos alimentar diariamente da verdade da sua palavra, este brilho que nós temos pela verdade e pelas orientações de Deus, quando nós recebemos da palavra, nós corremos o risco de ir perdendo, entrando numa mornidão, entrando numa indiferença, talvez num comodismo. As coisas vão se tornando corriqueiras no dia a dia. Talvez um pôr do sol não tem mais o brilho que tinha antes. Talvez um hino que nós cantamos não tem mais o brilho que tinha antes. Talvez a oração, talvez o estudo da Bíblia. Então, quando Deus chama João e diz para ele, olha, você tem que transmitir uma mensagem para a igreja. Esta igreja tem uma dificuldade, ela precisa de revivamento, ela precisa de voltar a viver de novo espiritualmente. E esta igreja é apontada para esse período, os últimos dias em que nós estamos vivendo. Talvez seria a característica nossa, eu digo nossa porque eu sou esta igreja, faço parte dessa igreja, sou membro dessa igreja. Talvez falta um compromisso maior com os princípios, com as verdades. E às vezes nós começamos a fazer com que as coisas sejam relativas. Não é bem assim, nós estamos num outro momento, numa outra geração. Por exemplo, há um tempo atrás, ainda quando estava no Rio Grande do Sul, um membro da igreja me buscou para orientação e ele disse assim, pastor, só estou te orientando que eu agora estou vivendo com uma pessoa, mas está tudo certo, está tudo bem. E obviamente eu questionei em relação à situação dele, pela irregularidade dele não estar casado com aquela mulher, membro da igreja, líder da igreja. E ele diz, não pastor, acontece o seguinte, é que o importante é o amor, o importante é a celebração do amor, o importante é que nós nos amamos. Então essa história de ter que casar, de se comprometer, essas coisas, isso daí é de um tempo passado, a nossa geração é um outro mundo, é um outro momento que nós estamos vivendo. Eu disse, meu amigo, pode passar o tempo que passar, mas o princípio é o mesmo. A Bíblia diz que é uma irregularidade, você não está cumprindo com uma das leis do nosso país que diz que deve ser cumprida. Romanos capítulo 13 diz que as autoridades, por mais que você queira imaginar e pensar pela situação do nosso país, mas que as autoridades que estão lá, que regem as leis, se as leis que eles fazem não contraria a palavra de Deus, todo cristão tem o dever de obedecer. Por isso a igreja pede que as pessoas se regulariza com documento lá. Pastor, mas é só um papel, o importante é o amor. Tem tanta gente casada por aí e que não vive bem, e que é uma briga danada, e que um bate no outro, e assim por diante. Né? Eu disse, você está querendo justificar um erro com o outro. Uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é outra coisa. Então,
esta é a característica da igreja, do povo, das pessoas que vão viver nos últimos dias. Esta indiferença. E então, o pior ainda, o pior, é no versículo 17 do capítulo 3, que a mensagem do apóstolo para aquela igreja diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui há uma outra característica. É a característica daqueles que estão cegos espirituais, pobres espirituais. Ou seja, eles não reconhecem o estado espiritual deles. Não só estão mornos, não só estão indiferentes, com descaso com as coisas de Deus, mas ainda não reconhecem que estão. Uma coisa é a pessoa estar doente, precisando de médico, precisando de ajuda. O pior do que estar doente é ela não reconhecer que está doente para poder buscar ajuda. No sentido físico, não acontece tanto, né? Alguns têm, não tenho nada, e vai complicando as coisas. Mas as doenças emocionais, né, psiquiátricas, acontece muito isso. A pessoa tem dificuldade de admitir que ela tem problemas psiquiátricos, psicológicos. E por isso não busca um tratamento. E sofre ela, sofre a família, sofre todo mundo. Eu tenho um amigo médico, e ele... a família dele, dos pais dele, com dificuldades de doenças emocionais, e com muita dificuldade, a vida inteira sofreram, a vida inteira com o pai, com sérias dificuldades emocionais e tudo, judiou da família. Depois, já de uma certa idade, conseguiram convencê-lo de levar ao médico. E o médico deu um remedinho só para ele. Virou um santo do homem. Porque ele tinha problemas, ele precisava de um ajuste. Paciência, fazer o quê? Ele precisava do remédio. Ele começou a tomar o remédio direitinho, virou uma pessoa maravilhosa. Sofreram a vida inteira, porque ele nunca admitiu uma ajuda de um profissional. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não reconhece. E o apóstolo João diz assim: a igreja de Laodiceia não só tem um problema de mornidão, de indiferença, de secularismo, faz da igreja um clube social, vão para lá, mas o coração não ferve mais, o coração não pulsa mais pela volta de Jesus, as pessoas não prezam mais, não amam mais. E então, ele diz o seguinte: eles não estão só acomodados, mas eles não reconhecem mais. É como as virgens loucas. As virgens loucas, elas não tinham graves problemas. Até por um tempo, elas estiveram preparadas para o encontro com o noivo. Mas veio o tempo, veio a demora. O tempo é algo extraordinário. Pode ser uma bênção, mas pode ser maldição também. O tempo foi desgastando na vida delas a questão do fervor espiritual e da consciência do preparo individual diariamente. Foram perdendo aos poucos, até que elas simplesmente adormeceram, estavam dormindo. E aí veio o noivo. E vocês conhecem a história, a parábola, e o fim deu que elas ficaram fora do reino. Então, esses que não reconhecem, não é porque eles não são cristãos. Até são cristãos, são frequentes à igreja, são dizimistas, vivem os princípios, está tudo certo. Não há nada de complicações, quebra de princípios. Mas a igreja de Laodiceia tem dificuldade com relação à vida espiritual. Vai perdendo o sentido, vai se desencantando. Você já viu essa expressão? Não sei se eu inventei, né? Há o encanto e o desencanto. É a mesma coisa dos casais, né? Os casais, o moço se encanta pela moça e vice-versa, não é? Então há aquele encanto, legal, mas tem o tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a grande luta do casal é um e o outro, manter-se encantado pelo outro.
Agora, quando há o desencanto, quando o marido se desencanta pela esposa por razões particulares ou vice-versa, aí as coisas complicam. Dificilmente você consegue reverter. Então, espiritualmente não é diferente. Nós precisamos diariamente nos alimentar, porque senão vai ficando morno até morrer espiritualmente. A vida do cristão precisa de crescer. Nós nascemos no reino de Deus, simbolizado pelo batismo, e a gente cresce e tem que crescer. Pega uma criancinha que acaba de nascer, lindo, que fantástico, parece com a mãe, parece com o pai, tudo certo, com a saúde fantástica e tudo, mas não cuida dessa criança, não dê comida na hora certa, o mamar, as coisas e tudo direitinho para ver o que acontece com essa criança. Vai ter sérias dificuldades de saúde ou até morrer se a pessoa não cuidar, não alimentar diariamente essa criança. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos de manter a espiritualidade através do estudo da Bíblia, da oração, da frequência à igreja, todos os recursos que nós temos. Senão, nós corremos o risco de entrar num estado espiritual de mornidão que representa a igreja de Laodiceia. E então, o que eu preciso de fazer? Ficar pensando na igreja de Laodiceia nos dias de João? Ficar pensando nos outros? Não, eu tenho que fazer uma reflexão e perguntar como eu estou dentro deste processo profético de Laodiceia. Estou eu cumprindo com isso? Preciso eu cumprir com isso? Qual que é o meu estado espiritual? Que decisões eu preciso de tomar? O que eu preciso de fazer? E então, é claro que agora com essa indiferença e com essa situação toda, vem o remédio para esse estado espiritual. Está no capítulo 3, 18 e 19. Olha o que diz o texto lá, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Estava cego, estava nu, agora ele está oferecendo colírio para os olhos, vestimentas, claro, aqui no sentido espiritual. Então veja bem, aqui está a solução. Ele está dizendo no capítulo 18, o versículo 18 e o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, aqui está o remédio. Ele está dizendo, vocês devem comprar. E vocês devem se arrepender. Como que alguém vai arrepender se ela não tem nenhum problema de pecado, de apostasia, de alguma coisa? Então a mensagem para a igreja é de arrependimento. Pastor, mas como eu já sou batizado, tem uma história dentro da igreja, eu preciso de me arrepender. É o que o texto bíblico está dizendo. Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É a mensagem, é o remédio. Mas como que eu posso comprar esse remédio, esse colírio, essas vestes? Como que eu posso comprar isso? O texto bíblico diz que eu tenho que comprar. Eu compro com dinheiro? Como que funciona isso? Não é com dinheiro, porque se fosse assim, ficava fácil para quem tem dinheiro, né? Quem não tivesse seria perdido. Era condicional a salvação pelo dinheiro que a pessoa tinha. Ou tem. Mas na verdade aqui, irmãos, essa troca, esse dinheiro é chamado da vontade. Mas como assim, pastor? A vontade. E às vezes nós confundimos a vontade que você tem de almoçar daqui a pouco, de tomar água, de fazer um passeio, a vontade do sentimento das nossas necessidades, nós confundimos isto. Mas quando a Bíblia fala de vontade, no sentido de salvação, é o sentido do livre-arbítrio de escolha, de decisão. Então veja bem, eu preciso de comprar essas coisas. Como eu com dinheiro? Não, é com a decisão. Então, eu não pago por estudar a Bíblia. Não, eu tenho que decidir estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de estudar a Bíblia. Eu não posso pagar, eu vou pagar pelo culto de hoje, então eu não vou à igreja. Não.
É a vontade, mas pastor, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Já ouviu isso? Não estou com vontade de estudar Bíblia. Não estou com vontade de orar. Isso é muito comum no meio da igreja. Mas você nunca vai ter vontade mesmo. Porque essa vontade que nós confundimos com o sentimento, né? Com o desejo por alguma situação, por alguma necessidade nossa, biblicamente essa vontade é a questão da decisão, porque eu tenho livre-arbítrio de escolha, de separar um momento como um ser racional, que tem a decisão de estudar a Bíblia. Mesmo não tendo um sentimento que me toma para estudar a Bíblia. E a frequência à igreja. E a oração. E essas coisas que faz parte do crescimento espiritual. Pastor, eu não tenho vontade de jejuar. Mas é claro, dói na alma você ficar 24 horas sem comer. Principalmente se for como eu, assim, que não tenho o que queimar. É só se queimar o osso, né? E dói na alma. O jejum para mim é terrível, porque... que vontade! Eu quero jejuar aí todos os dias, que maravilha. Não é isso. Mas é uma decisão. Quando você entende que é necessidade para a sua vida espiritual, por uma questão de urgência, você toma a decisão. Simplesmente você toma a decisão. Então é uma questão desta vontade. Quem que tem vontade, né? Nem todo mundo aqui tem essa realidade, uma cidade menor, mas há cidades grandes por aí, que as pessoas levantam às 4 da manhã para ir para o emprego. Todo dia. Mas por que ela vai? Às vezes passa 20, 30 anos assim, levanta cedinho, vai lá, bate o cartão direitinho. Sabe? Ai, que alegria, que gostoso. 4 da manhã eu levantando e eu indo. Oh, que maravilha, um sentimento que toma a pessoa para ir para o serviço. Será que isso é esse tipo de vontade? Não, é uma decisão. Ela tem filho para criar, tem compromissos financeiros, então ela levanta. Essa é a vontade, é a decisão dada por Deus, livre-arbítrio de escolha que você e eu tenho. Esse é o tipo de vontade. Então, eu preciso de buscar, baseado na minha decisão, os valores espirituais, aquilo que faz me crescer espiritual. Isso é uma decisão. Então, vamos para a parte final aqui, que meu tempo já se foi. Capítulo 3, versículo 20. Então, vem aqui o convite divino. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Um clássico da Bíblia no meio do adventismo. Está exatamente dentro da igreja de Laodiceia. Um convite para mim, um convite para você. Ele vai abrir a porta. E eu terei a vontade de atendê-lo ou não, a abrir a porta ou não. Que vontade é essa? Com a decisão. Porque o livre-arbítrio que ele deu. O diabo não faz isso. Se você deixar uma frestinha da sua porta, ele entra, arromba e faz miséria com a sua vida, com a sua família, e acaba com tudo. Deus não. Ele respeita o livre-arbítrio que ele colocou, dessa vontade, dessa decisão que nós temos de aceitá-lo ou não. Então ele faz um convite à igreja de Laodiceia, esta igreja com essas características, que ele diz lá no começo, já no início, uma mensagem de esperança, que há solução, há remédio, mas eu preciso dizer assim, eu quero o remédio, eu desejo o remédio, eu preciso de estender a mão e dizer assim, aqui está, eu estou pronto, me traga. E então, no capítulo 3, versículo 21, encerra dizendo o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no meu trono do meu Pai. Trono chama-se princípio de vitória. Então Deus está dizendo que todos nós, apesar da profecia apontar para uma igreja desse estado, nós não precisamos estar nesse estado, porque existe remédio. Ele explicou o estado da igreja, mas ele também deu o remédio. O remédio é buscar a Deus, aquele que criou os céus e a terra do nada. E o mesmo poder que ele teve lá, ele tem hoje de reavivar a minha vida. Ele tem hoje de reavivar a sua vida. De arrancar de mim todo tipo de coisas e pecados que atrapalhem o meu crescimento espiritual. Então, o que eu preciso hoje de você e de mim é que saiamos daqui com uma decisão no coração. A mensagem é uma mensagem pesada, uma mensagem dura, mas uma mensagem de reavivamento, de busca, de esperança. Existe remédio. Eu preciso de buscar, estender, abrir o meu coração.
Cristo não vai arrombar a porta. A abertura é só por dentro, Ele só vai bater a porta. Então, eu queria que você em casa também, que está nos assistindo, tivesse em mente nessa questão desta decisão de abrir o coração, de fazer uma entrega e dizer: Senhor Deus, é verdade, é profético, mas eu quero atender o chamado da esperança de Cristo. Eu quero atender o chamado para abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça o reavivamento, a cura, a libertação de tudo que é necessário para a minha salvação. Que Deus abençoe você, a sua decisão de, ao sair daqui, dizer: Senhor, meu coração está aberto. Eu quero que o Senhor faça este milagre na minha vida. Eu quero tomar posse deste remédio. E eu quero, com a minha vontade, com a minha decisão, fazer a minha entrega. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma mensagem especial cantada e no final eu quero orar pela minha decisão e pela sua também. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar. Em suas promessas é visto que em breve há de voltar. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estarás pronto quando vier. Não busques tesouros terrestres que a terra passa. Afinal, dá o teu coração ao bom mestre, teu Salvador leal. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor do vencido
Jesus, em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estarás pronto quando vier. Quando meu Senhor vier. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado, porque Tua palavra nos traz mensagens de advertências, de orientações, mas também traz palavras de esperança. O Senhor, que é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, também tem capacidade para recriar o nosso coração, devolver a vida, o entusiasmo, a vibração e o desejo de ver o Senhor voltar. Aceita a minha decisão, aceita a decisão daqueles que estão aqui de forma presencial, aceita a decisão daqueles que estão online nesse momento, que talvez no momento de reflexão tomaram uma decisão especial de abrir o coração, de permitir que o Espírito Santo trabalhe, mude, nos transforme e nos dê o sentido da vida de viver aguardando a Tua volta. Aceita a nossa decisão, a nossa entrega. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Bom retorno para casa. Aqueles que estão em casa também. Um bom restante de sábado. Que Deus nos abençoe.